paz a todos e a todas nesse momento. A gente está dando continuidade ao nosso momento de consagração virtualmente, né, nesse tempo. E antes de começar, eu queria orar com você, pedir que você feche seus olhos aí onde você está, cubra sua cabeça. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, muito obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui, Deus, na Tua presença, e sabemos que Tu, Deus, está nos acompanhando onde nós estamos, ó Deus, e peço, Deus, que Tu continue falando conosco nesse tempo de consagração. Entrega, Deus, cada irmã que está nos assistindo neste momento, nesta hora, Pai, que Tu possa estar aonde ele está, meu Deus, que a Tua presença o encontre e o alcance nesta hora. Deus, no nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por todas as coisas. Amém e amém. Bom, o texto que eu escolhi trazer para você nesse tempo está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 1 a 11. Tenho certeza que você conhece esse texto. Fala sobre a arca de Deus, quando Davi traz a arca para Jerusalém. E eu queria ler com você a partir do versículo 1, 2 Samuel 6, versículo 1 até o versículo de número 11. Diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Esse texto fala sobre especificamente a arca. Quando nós lemos esse texto, a gente lembra da casa de Obed-edom, né? Que a arca ficou lá por um período de 3 meses. E ali o Senhor abençoou não somente a Obed-edom, mas toda a sua casa, né? Nós lemos esse texto e claramente a gente se lembra da arca que ficou na casa de Obed-edom, e ali Deus abençoou. E trazendo para o nosso lado do Ministério de Louvor, para a nossa consagração, nós somos levitas da casa do Senhor. Eu quero destacar alguns pontos para você que me chamou a atenção nesse texto. Primeiro está lá em versículo de número 9. Diz assim: temeu Davi ao Senhor naquele dia. E eu achei muito interessante porque, embora Davi conhecesse ao Senhor, Davi conhecia muito bem o Senhor desde menino, e nós lemos na palavra dele que, quando era menino, Samuel o ungiu para ser o rei, né, de toda a nação. E Davi conhecia o Senhor, ele tocava para Deus, ele ficava a sós com o Senhor, ele adorava a Deus. Então Davi conhecia realmente quem era o Senhor. Davi foi livrado do urso, foi livrado do leão. Davi enfrentou Golias. Davi teve tantas vitórias e tantos livramentos porque ele conhecia o Senhor.
ele falava com Deus, ele cantava canções para o Senhor. E o que era muito interessante, nesse versículo de número 9 especificamente, fala que temeu Davi ao Senhor naquele dia. E eu creio que naquele dia, Davi pôde descobrir um outro lado, talvez que ele mesmo não tinha pensado ou se dado conta de que nós precisamos temer ao Senhor. Temer ao Senhor não significa necessariamente ter medo dele, mas honrá-lo como ele merece ser honrado e adorá-lo na beleza da sua santidade e declarar que somente o Senhor é Deus e não rebaixá-lo, não colocá-lo de lado, mas temer ao Senhor, temer a santidade do Senhor, entender que o Senhor é santo em todo tempo e as coisas de Deus precisam ser santificadas e as coisas de Deus precisam ser cuidadosamente elaboradas e feitas. Existe uma palavra no texto que diz que tudo que vier nas nossas mãos, que nós possamos fazer bem feito, como se fosse para o Senhor. Então, tudo aquilo que nós fazemos dentro da igreja, fora da igreja, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vida secular, você faz, você trabalha, então faça como se fosse para o Senhor. E aí nós vamos ver que nós honramos ao Senhor, nós tememos ao Senhor. Davi, naquele dia, ele, por toda aquela situação de ter visto os bois tropeçarem e ali usar, tentando ajudar e tocando na arca do Senhor, algo que era proibido pelo Senhor. Se você começar a ler lá o livro de Números, Êxodo e Levítico, você vai ver algumas ordenanças acerca disso. E a arca era considerada o objeto mais sagrado de todo o mobiliário da tenda. Havia a mesa, havia os candelabros, a pia e havia muitos outros móveis ali dentro do tabernáculo, mas a arca era de extrema peculiaridade. A arca carregava a presença do Senhor. Dentro da arca havia uma cópia da lei de Moisés. Dentro da arca também vinha a vara de Arão. E ali estava a presença do Senhor. E eu comecei a ler e entender que, será que precisa acontecer algo de ruim na nossa vida, uma tragédia, algo que está fora do nosso controle, para que nós temamos ao Senhor? Será que você, onde você está, no seu trabalho, quando as coisas estão muito bem, você relaxa, você não busca o Senhor, porque está tudo fluindo normalmente. E quando as coisas estão muito difíceis para nós, aí nós reconhecemos que precisamos nos voltar para o Senhor, entender que Ele é um Deus de princípios, entender que Ele é um Deus santo e buscar a Ele como se fosse da primeira vez. Será que nós precisamos de algo ruim, de uma calamidade, e de repente, como nós estamos enfrentando nesses dias? Eu vejo muitas pessoas se voltarem para o Senhor e eu louvo a Deus por isso. Eu creio que esse é o tempo realmente de buscarmos a face de Deus, mas muitas pessoas estão aproveitando esse tempo para se voltarem quando podiam já fazê-lo anteriormente. Então, por mais que Davi conhecesse o Senhor, naquele tempo, ele esqueceu que haviam princípios. A arca era levada por homens, por levitas, e haviam 4 argolas, 2 na frente, 2 atrás, feitas de ouro, e ali haviam hastes que se colocavam nos ombros, e os levitas carregavam a arca para todo canto. E a arca era levada por homens, e a glória de Deus estava sobre, a presença de Deus estava sobre os homens. Nós sabemos que a arca representa a glória, a santidade do Senhor, onde habita a presença do Senhor, e a arca ficava num lugar chamado Santo dos Santos. Dentro do tabernáculo haviam 3 ambientes totalmente distintos: o átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos. E ali, onde estava o Santo dos Santos, só podiam entrar os sumos sacerdotes. Não eram qualquer pessoas. E era um lugar separado, um lugar santificado. Por isso a arca carregava a presença do Senhor. Ninguém podia tocar na arca, por isso que ela era levada através de hastes nos ombros daqueles homens. E usar
talvez não sabendo disso, e eu creio que ele devia saber, porque Uzai e Aô, a Bíblia fala aqui no versículo 3 que eles eram filhos de Abinadab, e eles conheciam as instruções, as orientações, né? E às vezes nós conhecemos as orientações, sabemos quem é o Senhor, e às vezes nós esquecemos dos princípios da palavra do Senhor, às vezes porque as coisas estão indo muito bem. E, infelizmente, muitas pessoas se voltam para o Senhor no tempo de angústia, de aflição, de medo, de pavor, de terror, de pânico. Mas eu quero incentivar você a buscar o Senhor em todo tempo. Não deixe que tempos ruins te afastem do Senhor, ou melhor, te tragam para perto do Senhor, quando você poderia buscá-lo em todo o tempo, seguir os seus princípios, seguir os seus conselhos. Eu anotei aqui algumas coisas que eu queria trazer para você. Será que a nossa presença rotineira na casa de Deus, aí trazendo para o nosso lado, né, ao contrário das pessoas que estão afastadas, mas eu quero falar para você que já está perto do Senhor, que já frequenta a casa do Senhor, que já é membro de alguma igreja, que está ali assiduamente na casa do Senhor. Será que essa presença rotineira na casa do Senhor nos faz pensar que nós podemos chegar a Ele de qualquer maneira? Será que no nosso automático, quando nós fazemos alguma coisa dentro da casa do Senhor, ler uma palavra, ou entrar propriamente dito no templo, dar uma aula na escola dominical, ou cantar um louvor, ou tocar um instrumento, será que nós fazemos isso de uma forma automática, ou será que entendemos que ali está a presença do Senhor, ali está a glória de Deus? É uma pergunta a se pensar, algo a se pensar. Será que quando nós ensaiamos, trazendo para a parte do Ministério de Louvor, quando ensaiamos e ali os nossos ensaios, será que são tão normais e cotidianos e rotineiros que dispensamos e não percebemos a presença de Deus nos ensaios? Você sabia que muitas coisas acontecem nos ensaios de corais, nos ensaios de dança, nos ensaios de um solo, de uma ministração de louvor? Coisas tremendas acontecem. Não é porque é simplesmente um ensaio que a presença de Deus não está ali. A presença de Deus está nos acompanhando em todo o tempo. Outras coisas aqui que eu anotei que cabe ressaltar, não é porque conhecemos a Deus que podemos e temos o direito de fazer as coisas dele relaxadamente. Né? O hábito, a rotina, infelizmente, nos faz fazer as coisas de uma maneira relaxada. Quantas vezes na pressa, no nosso dia a dia, nas nossas atividades diárias, nós fazemos as coisas no automático e depois nós nem pensamos naquilo que fazemos, ou passamos por cima e atropelamos tudo. Com Deus não pode ser assim. Tudo que chegar na nossa mão, faça bem, faça com amor, como se fosse para o Senhor, e é para o Senhor mesmo. Como se o Senhor estivesse ali na sua frente, do seu lado, falando com você em todo o tempo, te apoiando, te ensinando todas as coisas. E a Bíblia fala que, o versículo que eu destaquei aqui, que a arca ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses, e o Senhor abençoou a ele e toda a sua casa. E é interessante que Davi, quando percebeu que isso tinha acontecido, que da morte de Uzai, dos bois tropeçarem, ele caindo em si, acredito eu, e no versículo aí de número 9, ele diz assim, como virá a minha arca do Senhor? Como eu posso fazer se a gente não pode carregar, é algo tão santo que eu não posso tocar, como eu vou transportar de um lugar para o outro? E ele pensou, no versículo de número 10, não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom. Eu entendo que às vezes é necessário nós mudarmos o curso da nossa vida. Se algo está dando errado, se algo está parado no
do nosso caminho, se as coisas não estão fluindo da maneira que você pensa, se você acha que está no caminho errado, está fazendo as coisas de uma maneira atropelada, eu quero dizer para você que é necessário mudar o curso da nossa vida. Davi ia para Jerusalém, para a cidade de Davi, onde ele trouxe a arca que estava ali na casa de Abinadab, e ele trouxe para Jerusalém. Mas diante de todos esses acontecimentos, ele pensou: eu não posso fazer isso de qualquer maneira, eu não posso fazer isso agora. E aí ele muda o curso, ele muda a rota, e às vezes é necessário nós mudarmos a rota, parar um tempo e saber exatamente o que Deus quer na nossa vida, e saber qual caminho tomar, qual decisão tomar, o que fazer daqui para frente, de que maneira eu vou agir. Isso é fundamental na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Às vezes é tempo de parar, não é tempo de prosseguir. Vamos pedir ao Senhor o discernimento do Espírito Santo para saber a hora certa de parar, de prosseguir. Se for necessário mudar a rota, mude. Se for necessário virar para a esquerda, para a direita, parar o que você está fazendo, pare. Pense melhor. E eu pensando em algumas coisas aqui, assim como Davi fez essa pergunta, eu quero fazer essa pergunta para você. Como você acha que nós podemos trazer a arca do Senhor para a nossa vida? O que nós podemos fazer para trazer essa presença de volta, trazer a glória de Deus de volta para a nossa casa, para o nosso ministério, para a nossa igreja, para a nossa vida? Eu destaquei aqui 3 coisas, eu queria que você, se possível, pudesse anotar. Primeira coisa, reconhecendo quem é o Senhor. Reconhecendo quem é o Senhor, a pessoa do Senhor, a pessoa de Deus. Você conhece o Senhor? Você conhece, sabe quem é o Senhor? Primeira coisa. Segunda coisa, não deixar que a rotina do dia a dia nos faça esquecer que Deus está perto. Deus está te vendo. Talvez você não se atente para isso, mas Deus está te vendo, Deus vê você, Deus sabe onde você está, Deus sabe a forma como você se deitou, Deus sabe como você se levantou, Deus sabe as situações que você vai enfrentar na semana, Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe. Não deixe que a rotina do dia a dia te faça esquecer dessas coisas, de que Deus perto está. Existe um versículo na Bíblia que diz que Deus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso é uma verdade. Nós precisamos crer nisso. Outra coisa, e é a última que eu quero destacar aqui. Não devemos trocar a presença de Deus por coisas vãs e passageiras. Às vezes damos lugar a coisas materiais ao invés das espirituais. Colocamos a presença de Deus em um carro e deixamos que os bois levem a presença de Deus ao invés de nós mesmos levarmos a arca. Então, eu queria que você pensasse nisso. Nesse terceiro ponto, não troque a presença de Deus por coisas vãs e passageiras. O nosso mundo está nos oferecendo tantas coisas materiais e, de alguma forma, isso é muito bom. Nós estamos vivendo aqui, somos humanos, precisamos comer, beber, nós precisamos nos vestir. São coisas materiais que estão à nossa volta, mas para onde nós vamos é um lugar que é eterno. Deus está preparando algo maravilhoso para nós, uma casa celestial que é eterna e duradoura. Não são coisas vãs, não é uma casa vã, não é um lugar de passagem. Nós estamos sim aqui, um lugar de passagem. Deus quer nos dar coisas boas, né? As coisas materiais que vêm à nossa mão são coisas boas e eu prezo por isso, de ter coisas boas. Mas nós não devemos trocar as coisas materiais pelas espirituais. Deus sabe, Deus conhece o que você precisa. Deus sabe, até mesmo antes de você abrir a boca, aquilo que você precisa. Mas às vezes nós trocamos a presença de Deus e a glória de Deus por coisas passageiras. E às vezes deixamos um pedaço do tempo da nossa vida e, sabe, se perder. Tempo é algo que não volta mais.
tempo, é algo que passou. A Bíblia fala que o que hoje é já não é mais. Então, amados, eu quero trazer essa reflexão para você. Como eu posso trazer a arca do Senhor para a minha vida? Primeiro, reconhecendo quem é a pessoa do Senhor. Segunda coisa, não deixar que a rotina do dia a dia nos faça esquecer de que Deus está perto. Terceira coisa, não troque a presença de Deus, que é eterna e duradoura, por coisas vãs e passageiras. Nós somos espirituais e a Bíblia fala que aquele que é espiritual discerne das coisas do Espírito. Então, que você ouça com seus ouvidos espirituais aquilo que o Senhor tem falado. Não deixe para depois, busque a presença de Deus. Não permita, assim como Davi, se esquecer dos princípios do Senhor, se esquecer da palavra do Senhor. Entenda que para todas as coisas Deus está no controle. Deus tem princípios na palavra dele que não podem ser negados. E às vezes nós negamos e deixamos de lado isso. Que nessa reflexão, nesse tempo que nós estamos em casa, né, você possa refletir nisso, se voltar para a palavra, se voltar e se apegar nessa palavra e deixar que a glória do Senhor te inunde, te preencha, que a presença de Deus inunde a sua casa, aí agora onde você está, no nome de Jesus. Eu quero terminar orando por você, orando pelo seu ministério, orando pela sua família, pela sua casa. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Nós cremos, ó Deus, que Tu estás aqui. Tu és um Deus que está perto, não é um Deus que está longe. E nessa hora, Deus, eu quero te pedir pelo meu irmão, pela minha irmã, por essa pessoa que está assistindo, Senhor, que Tu, Senhor, a encontre, que a Tua presença esteja ali, naquele lar, naquele quarto, na sala, onde essa pessoa estiver, ó Deus, que Tu mesmo, Senhor, possa se manifestar, ó Deus, através, Senhor, da Sua glória, Deus. Traga, Deus, a Sua paz, traga, Deus, o Seu amor, não nos deixe, Senhor, em nenhum minuto. E eu sei que Tu estás aqui, Tu também está, meu Deus, onde meu irmão está. Que nessa hora, Deus, a Tua presença comece a inundar o nosso coração, nos trazendo paz, nos trazendo alegria nesse tempo de turbulência, nesse tempo de tribulação. Ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, venha nos conectar novamente a Ti, venha nos fazer entender os Seus princípios, ó Pai, princípios, ó Deus, que estão na palavra do Senhor. Muito obrigada, Deus, por esse tempo de consagração, de reflexão. Toma, Deus, cada irmão, toma cada ministério nas Suas mãos, toma cada pastor, cada levita, cada músico, Senhor, da Tua casa. Venha nos encher, Senhor, das Tuas canções, da Tua glória, Pai. É a nossa oração que nós fazemos nesse tempo, crendo de que Tu já está nos ouvindo. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Deus. Amém. Que você possa ser impactado por essa presença do Senhor. Deus te abençoe.